Som. Boa noite, irmãos. Daremos início ao nosso estudo bíblico. Eu convido os irmãos a nós curvarmos a nossa cabeça para orarmos a Deus. Senhor Deus, nós viemos aqui neste lugar, reunir em Teu nome. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos dê um novo coração, perdoe os nossos pecados, e nos ajude, Senhor, a nós permanecermos firmes em Ti. Sabemos que muitas serão as nossas tentações, muitos serão os atalhos que serão propostos para nós, mas nós precisamos que o Senhor nos ajude, para que nós não sejamos condenados com este mundo. Abençoe as nossas vidas, ó Deus, tire as escamas dos nossos olhos, para que ao ouvir a Tua palavra, ao ouvir a história da Tua igreja, possamos compreender de uma forma clara, a fim de nós defendermos uma fé verdadeira. Eu peço a Tua bênção nessa noite, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, se Deus nos ajudar, nós terminaremos o mais breve possível, creio que uma hora e pouquinho, que hoje o estudo é muito grande. E nós trataremos sobre um assunto muito importante para a igreja, que parece que é algo que não tem muito valor em nossos dias, mas que é muito valoroso para nós, entendermos a respeito da nossa fé, da nossa cosmovisão, de como nós entendemos e interpretamos a Bíblia. E por isso nós estaremos estudando hoje sobre o calvinismo. Nós vamos ver o que é o calvinismo, como surgiu e a sua importância. Primeiro nós vamos estudar a respeito de quem foi João Calvino. Muitas vezes nós falamos sobre o calvinismo, só que nós não sabemos nem quem foi João Calvino. E é importante nós entendermos quem foi ele. João Calvino, ele foi um jurista, teólogo e um reformador protestante do século XVI. Ele foi um dos principais personagens da história do cristianismo, de presença decisiva à sustentação da reforma protestante e à expansão do protestantismo. Foi decisivo João Calvino nessa época, em que houve o rompimento com o catolicismo romano. As suas ideias influenciaram muito além das fronteiras religiosas. Influenciou a educação, a política, a economia, a ética e a cultura daquela época. Enquanto Martinho Lutero é conferido a obra de início da reforma protestante, quando Martinho Lutero ele prega as 95 teses no castelo de Wittenberg, Calvino ele vai se ocupar com outra parte. Ele vai se ocupar com a posição de sistematizar a teologia reformada, expondo-a numa estrutura doutrinária sólida e coesa, através de sua obra intitulada As Institutas da Religião Cristã, no ano de 1536. Ele disponibilizou uma exposição abrangente das doutrinas cristãs protestantes, que influenciou significativamente a formação de igrejas reformadas em toda a Europa e das colônias no Novo Mundo, lá nos Estados Unidos. Das 13 colônias americanas na época que estavam sendo formadas, 12 delas se desenvolveram influenciadas pelo calvinismo. Então vamos entender. Então João Calvino, enquanto Martinho Lutero, ele foi aquela pessoa que deu início à reforma protestante, ao ele pregar as 95 teses contra o catolicismo romano, Calvino ele vai vir depois. Eu acho que nessa época, se eu não me engano, Calvino tinha 8 anos, quando Lutero ele prega as 95 teses.
Mas Calvino vem logo depois. E o que Calvino vai fazer? Ele vai sistematizar a doutrina cristã. Tudo aquilo que a igreja cristã acreditava, até então, nunca durante toda a história, nunca nenhum teólogo havia sistematizado todas as doutrinas da fé cristã. Nessa época então, Calvino, se eu não me engano, ele tinha 20 e poucos anos, 25, 26, 27. Este homem, com essa pouca idade, ele vai sistematizar todas as doutrinas cristãs que nós cremos hoje. Tudo aquilo que nós cremos hoje a respeito de Jesus, do Espírito Santo, da Trindade, vai ser sistematizada pela pessoa de João Calvino. E isso vai ser estruturado nas institutas da religião cristã, que nós adotamos até hoje, né? Seria uma das principais obras-primas da religião cristã. E Calvino, de uma certa forma, ele influenciou de uma tal forma, naquela época, que nos Estados Unidos, a sua colonização, ela foi colonizada praticamente com base nas institutas de João Calvino. É por isso que nós olhamos para os Estados Unidos e vemos por que ele se tornou uma potência. E o Brasil falido, durante essa história. Porque nós aqui no Brasil, nós fomos catequizados pela Igreja Católica Romana. Os católicos romanos vieram para o Brasil e os protestantes reformados para os Estados Unidos. Por aí você já vê a diferença teológica do que aconteceu. Se tornou, desde aquela época, o maior país do mundo, o mais poderoso, até hoje é o mais poderoso. E os Estados Unidos, ele foi formado de que forma? Com base nas institutas de João Calvino. 12 das 13 colônias se desenvolveram influenciadas pelo calvinismo. Então, quando nós falamos sobre calvinismo ou João Calvino, nós estamos falando de algo muito abrangente, muito maior do que nós costumamos ouvir falar. Então, o calvinismo, com a sua ênfase na soberania de Deus e na autoridade das Escrituras, moldou profundamente a vida religiosa e comunitária de países como Suíça, os Países Baixos, né, lá na Holanda, Escócia e partes da França. Tudo países de primeiro mundo, países ricos e poderosos, todos eles influenciados pelo calvinismo. Os puritanos, protestantes ingleses, né, os puritanos da Inglaterra, e adeptos das ideias de Calvino, eles desempenharam um papel crucial na fundação das colônias americanas e na formação da identidade cultural e religiosa da futura nação. Então o calvinismo, ele vai além das fronteiras religiosas, que nós muitas vezes ouvimos falar sobre os 5 pontos. Ele, de uma certa forma, Calvino, as ideias dele, abrangeu todas as camadas da esfera da sociedade, de tal forma que todos esses países poderosos que se desenvolveram ao longo da história, como países de primeiro mundo, foram todos eles influenciados pelo calvinismo. Porque o que o Calvino ensinava? Ele ensinava sobre a soberania de Deus e a autoridade das Escrituras. Imagina países começarem a serem formados com base nisso, com base na soberania de Deus e com base na Bíblia. Então aqueles países começaram a ser o quê? Desenvolvidos com base nisso. Imagina então aquelas pessoas, elas eram tementes a Deus, elas faziam tudo para a glória de Deus, elas conheciam Deus, e logo houve um desenvolvimento muito grande em cada um desses países pela cosmovisão calvinista. Calvino também deixou um legado significativo na área da educação. Ele acreditava que todos os cristãos deveriam ser capazes de ler as Escrituras por si mesmos, o que levou à promoção da alfabetização e à fundação de escolas, que não tinha até naquela época. O que acontecia? A Igreja Católica Romana, ela fazia com que as pessoas fossem analfabetas. Era um incentivo ao analfabetismo. As pessoas não podiam ter acesso às Escrituras, não podiam conhecer. Então, as pessoas eram muito ignorantes.
E Calvino, então, ao ver que as pessoas não entendiam, não conheciam as Escrituras, a ideia dele foi fazer com que todos aprendessem a ler, para que todos pudessem ler a Bíblia e conhecer a Bíblia. Olha que interessante. Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma alfabetização e vai fundar escolas naquela época, algo que não tinha. Então, em 1536, Calvino apresentou um plano ao Conselho Municipal de Genebra, que incluía uma escola para todas as crianças, na qual as crianças pobres teriam um ensino gratuito. E qual que era a ênfase de aprender naquela época? Diferente de hoje. Na época, eles queriam que elas aprendessem para que elas pudessem glorificar a Deus, conhecer a Deus, ler a Bíblia. E então Calvino ele vai apresentar esse plano em Genebra. Então em Genebra, Calvino ele estabeleceu a Universidade de Genebra, que seria uma das universidades mais famosas do mundo e da história, que se tornou um centro de excelência acadêmico e teológica. Muitas das maiores e melhores universidades do mundo foram fundadas pelos reformados, pelos calvinistas, como Harvard, Princeton, que talvez seriam as duas maiores e melhores universidades dos Estados Unidos, a Universidade Livre de Amsterdã e Yale, também lá nos Estados Unidos. Então, quando nós olhamos para as principais universidades do mundo, todas elas foram fundadas com a cosmovisão calvinista. Calvino foi um dos responsáveis pela fundação dessas universidades, porque ele queria que as pessoas fossem inteligentes, soubessem ler, para viverem a vida deles, para glorificar a Deus. As pessoas sendo inteligentes, conhecendo as Escrituras, elas poderiam viver uma vida muito melhor, e uma vida muito mais temerosa perante a Deus. Então Calvino foi responsável por tudo isso. Ele influenciou a educação, todas as coisas. E não somente isso, olha, as suas ideias de Calvino influenciaram a política. O calvinismo contribuiu para desenvolver instituições democráticas, representativas e republicanas. Quando nós ouvimos falar sobre democracia, república, veio tudo por meio de Calvino, das ideias de Calvino. Tudo veio formando a respeito dele. Na economia, o calvinismo considerava o trabalho e o lucro como algo benéfico ao homem, e não um obstáculo à crença em Deus. Essas ideias contribuíram também para o surgimento do capitalismo. Quando nós ouvimos falar sobre capitalismo, os países capitalistas da Europa, Estados Unidos, todos eles, o capitalismo surge do quê? Dos pensamentos de Calvino, da ideia de Calvino, influenciado por Calvino. E também a cultura, diversas áreas do conhecimento, como história, direito, artes, literatura, filosofia, ciência, medicina, tudo isso foi influenciado pela visão calvinista. A sua visão de uma vida guiada pela soberania de Deus e pela responsabilidade pessoal continua a ser uma força poderosa na sociedade contemporânea, demonstrando a relevância duradoura de seu pensamento. Em última análise, o impacto de Calvino reside na maneira como ele integrou a fé com todos os aspectos da vida, criando um modelo de sociedade em que a religião e a moralidade desempenham papéis centrais. Então o que Calvino fez? Calvino, ele vai juntar a fé à prática pessoal. Ele vai ensinar, ele vai conduzir as pessoas na fé cristã, nas doutrinas cristãs, e para que as pessoas fizessem o quê? Elas colocassem em prática os ensinamentos bíblicos em todos os aspectos de sua vida e em sua moralidade. Então imagina aquelas sociedades naquela época, quando eles começaram, o povo, a sociedade em geral, colocar em prática tudo o que a Bíblia ensinava em suas vidas. Então eles começaram a viver para a glória de Deus realmente. Então tudo que eles iam fazer na música, eles iam pensar no quê? Como eu posso glorificar a Deus na música? Como eu posso glorificar a Deus no meu trabalho? Como eu posso glorificar a Deus na filosofia? Como que eu posso glorificar a Deus na medicina? Como que eu posso glorificar a Deus na escola?
Então, a linha de pensamento de Calvino fez o quê? Com que as pessoas conhecessem a Deus e colocassem esse conhecimento em prática em todas as áreas da sociedade. É por isso que aqueles países se tornaram tão poderosos e tão morais. Você vê que há algum tempo atrás, hoje, infelizmente, muitos já foram se perdendo, né, nesses países e tudo mais. Mas um tempo atrás você via a moralidade, era clara nesses países de direito, né, países que buscavam fazer as leis em benefício do povo, não havia corrupção igual hoje, porque tudo isso foi influenciado pela cosmovisão calvinista, de colocar Deus em todos os ambientes da sociedade. E por isso que esses países se tornaram tão ricos e poderosos, porque todo mundo trabalhava, todo mundo servia no seu serviço como se fosse para Deus. Então tinha nas repartições públicas. O que acontecia? As pessoas que trabalhavam nas repartições públicas, elas queriam fazer o melhor, porque elas queriam honrar a Deus. Mas como é hoje? Às vezes as pessoas não querem nem trabalhar, deixa para lá, faz de qualquer jeito. E nos trabalhos convencionais, né, de empregos na sociedade, como que as pessoas trabalham hoje? Vocês sabem, pessoas que trabalham com você, são desleixados, faltam, não levam a sério, dão um mau testemunho, mas nessa época não. O pensamento, a cosmovisão foi colocado de uma tal forma, que todo mundo buscava viver para glorificar a Deus em todas as áreas da sociedade, em todos os aspectos da vida. Então o que Calvino faz? Ele vai desempenhar esse modelo de religião e moralidade juntos, como papéis centrais. Agora vamos no âmbito agora religioso. Nós vimos a respeito de João Calvino, todas as suas influências, como este homem foi tão importante, tanto para a igreja, como para a sociedade em geral. Mas e hoje com relação à parte religiosa? Vamos entender agora sobre o calvinismo. O protestantismo, ele pode ser dividido em dois grandes grupos teológicos, chamado arminianos, que são sinergistas. O que significa sinergista? Que são duas forças trabalhando junto para a salvação. Ou calvinistas, que são monergistas, uma força trabalhando para a salvação. Então hoje, nós temos na linha protestante, esses dois grupos maiores, que são os arminianos, que são sinergistas. O que é isso? O sinergismo, ele vai ensinar que Deus e o homem trabalham juntos para a salvação. O calvinismo vai ser monergista, somente Deus trabalha para salvar o homem. E como surge então o calvinismo? Ele surge em resposta ao pensamento arminiano, aproximadamente 100 anos depois da reforma protestante ter iniciado, no ano de 1517. Então, em torno de 1617, vai surgir ali o calvinismo. O arminianismo, ele afirmam que a salvação é pela cooperação do homem com Deus. Então vamos ver alguns sistemas de pensamento a respeito da salvação. Primeiramente nós temos o pelagianismo. Pelágio foi um monge, lá da época de Agostinho, se não me engano ao século IV, século V, depois de Cristo. E Pelágio ensinava o quê? Que a salvação estava totalmente nas mãos dos homens. O que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Agora a salvação pertence totalmente ao homem. Deus fez, cruzou o braço, e agora quem quiser que se salve. Então a salvação, na linha de pensamento pelagiana, a salvação ela pertence totalmente ao homem. Na época de Pelágio, a igreja julgou esse pensamento e condenou como heresia. Mas o que vai acontecer? Passa-se o tempo e surge agora o semi-pelagiano, que vai dizer o quê? Ok, então o homem não faz tudo. No semi-pelagiano eles vão ensinar que Deus faz a metade e o homem faz a outra metade para ser salvo.
Deus estica a mão e o homem tem que esticar a mão dele. Então, Deus trabalha metade e o homem trabalha a outra metade para ser salvo. Esse pensamento, ele é adotado pelo catolicismo romano. Então a Igreja Católica, ela é semi-pelagiana. É por isso que você vai ver que ela vai ensinar salvação por obras. Desde a época lá, antes da Reforma. Então vai falar, olha, era necessário as indulgências para a salvação, era necessário pagar penitências, era necessário fazer o sacrifício da missa, era necessário várias obras para a salvação, porque eles são semi-pelagianos. Eles acreditam que Deus faz uma parte, a metade, e o homem tem que fazer a outra parte para ser salvo. No arminianismo, então, ele surge na época da Reforma Protestante, ensinando o quê? Que não, que Deus faz quase tudo, mas o homem precisa de fazer uma parte para ser salvo. Que Deus faz 90%, mas 10% das obras depende dos homens para a salvação. Então vai surgir dentro do protestantismo, das igrejas evangélicas, esse pensamento, que Deus faz quase tudo, mas que o homem precisa de fazer uma parte para cooperar com Deus na salvação. E o que vai acontecer então? Vai surgir o calvinismo. Para quê? Para combater esse pensamento do arminianismo. Porque se nós olharmos o pelagianismo, o semi-pelagianismo e o arminianismo, na prática, todos eles, a salvação é por obras. Uns mais, uns menos. Mas em todos os casos, depende do desempenho e dos méritos do homem. Tanto no pelagianismo, no semi-pelagianismo, ou no arminianismo, a salvação, ela depende do homem. Surge então o calvinismo para combater tudo isso e falar, não, a salvação pertence somente a Deus. Eu acho que isso é uma das coisas que o homem mais odeia. Ele odeia falar que é somente Deus quem salva. O homem, ele não aceita falar que a salvação pertence somente a Deus, porque ele quer fazer as obras para ser aceito, ele quer receber glória, ele quer entrar no céu pelos seus méritos. Mas a Bíblia vai ensinar o que? Jonas 2:9, ao Senhor pertence a salvação. Se a salvação estivesse nas nossas mãos, você acha que nós conseguiríamos chegar até o fim da nossa vida salvos? Obviamente que não. Então vamos continuar. No Brasil, o calvinismo, ele tem uma forte hostilidade devido à doutrina da predestinação. No entanto, a predestinação é uma doutrina bíblica. Ela está explícita de forma clara e implícita, que pode ser deduzido facilmente, em mais de 200 passagens na Bíblia. Os melhores materiais teológicos que nós temos na história, os melhores livros teológicos, as melhores bíblias de estudos, são todas calvinistas. Nós não temos nada de bom de nenhuma daquelas outras doutrinas. Essa doutrina, ela foi ensinada pelos principais teólogos da história, pelos principais pastores e missionários da história da igreja. Então, quando nós pegamos todos os materiais que nós temos de estudo, ou bíblias, os teólogos, os pastores e os missionários da história da igreja, todos eles, sem exceção, tinham o pensamento calvinista, criam também na predestinação. Entre eles nós temos Agostinho, que mesmo antes da denominação calvinista, ele é um dos precursores a respeito do entendimento da predestinação. Nós temos Lutero, Calvino, John Knox, John Owen, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, David Brainerd, George Whitefield, William Carey, Martyn Lloyd-Jones, R.C. Sproul, todos os reformadores,
todos os puritanos, e em nossos dias temos Augustus Nicodemos, Rodrigo Mussolini, Hernandes Dias Lopes, Marcos Granconato, John MacArthur, John Piper, Joel Bick, Paul Washer, todos são calvinistas. E o próprio tradutor da Bíblia brasileira, João Ferreira de Almeida, a tua Bíblia, ela é calvinista. A Bíblia que nós temos, a tradução no Brasil de João Ferreira de Almeida, se você ler na tua Bíblia aí você vai ver João Ferreira de Almeida na primeira página, ele também era calvinista. Então quando nós falamos sobre calvinismo, nós estamos falando de algo muito profundo, porque tudo que nós temos de melhor na literatura bíblica, todos os grandes homens da história, teólogos, missionários, todos eles, quando nós pegamos os homens modelos para nós, né, de piedade, todos eles, seja do passado, seja do presente, todos eles foram e são calvinistas. Então nós não estamos falando de algo, né, como se dizem hoje, mas por que são calvinistas? É porque a igreja sempre foi a igreja protestante, em toda a história, sempre prevaleceu o calvinismo. Nós temos aqui Agostinho de Hipona, né, no século IV, diz assim: Cristo morreu pelos que de antemão pelos que são de antemão eleitos e predestinados antes da fundação do mundo. Nós temos John Wycliffe, do ano de 1320, também antes da reforma. A predestinação é o principal dom de Deus, dado muito livremente, visto que ninguém pode merecer sua própria predestinação. Então, a linha de pensamento calvinista, a cosmovisão calvinista, ela foi aceita por praticamente tudo que nós temos no passado de melhor na literatura, pastorado, bíblias, missionários, teólogos, todos eles eram com a cosmovisão calvinista. Então vamos entender o que o arminianismo ele ensina. Quem são os arminianos? Talvez quem não participou da aula sobre as igrejas pentecostais, né, o surgimento do pentecostalismo. Quem são arminianos? São todos os pentecostais e neopentecostais. Todas aquelas igrejas que nós vimos: Assembleia, Congregação Cristã, Quadrangular, Igreja da Graça, Igreja Universal, Igreja Mundial, as seitas Testemunho de Jeová, Mormon, Adventista, todos eles partem do princípio do arminianismo, todos eles. E por que eles são todos assim? Porque todos vieram praticamente do mesmo movimento, do mesmo pensamento teológico. Então, quando nós falamos sobre calvinismo aqui no Brasil, realmente há uma rejeição, porque todas essas igrejas que vêm do movimento pentecostal que surgiu há 100 anos atrás, aderiram ao arminianismo. Então, quando nós somos calvinistas, as pessoas não conseguem entender, porque elas todas foram criadas no ambiente arminiano. Mas o que o arminianismo ele ensina? Primeiramente, o primeiro ponto do arminianismo é o livre-arbítrio, ou a capacidade humana. Ensinam que o homem, embora debilitado pela queda, ainda é capaz de escolher o bem espiritual e tomar posse da salvação para si mesmo. Eles ensinam o segundo ponto, a eleição condicional. A salvação está condicionada à escolha do homem. O homem é responsável pela sua salvação. A redenção universal, o terceiro ponto. Cristo morreu para salvar todos e ao mesmo tempo ninguém em particular. Se ninguém crer, Jesus morreu em vão, porque ninguém vai ser salvo, no pensamento deles. O quarto ponto, a graça resistível. O homem pode resistir à vontade de Deus em salvá-lo. Prevalece a vontade do homem. E o quinto ponto, decair da graça.
os salvos podem perder a salvação, ou seja, ninguém tem certeza se será salvo. Como resultado, se o homem tem que tomar a iniciativa em sua salvação, então ele tem que assumir a responsabilidade pelo resultado final. Então, esse pensamento arminiano é o pensamento que prevalece em todas, praticamente 99% das igrejas no Brasil, porque todas elas vieram do movimento pentecostal. E eles vão ensinar isso. O que eles vão ensinar? Por que você acha que há um domínio dessas igrejas sobre as pessoas? Porque eles vão ensinar a salvação pelas obras. Uma vez que o homem depende de obras para ser salvo, ele vai depender daquela instituição religiosa, para que aquela instituição religiosa o conduza para que ele possa fazer obras para ser salvo. Então eles ensinam o quê? Que o homem por si só, ele tem a capacidade de escolher e tomar a posse da salvação para si mesmo. Então ele começa falando assim, que todos os homens têm o livre-arbítrio, e que nesse livre-arbítrio o homem pode escolher por si só, se ele quer ser salvo ou não. Mas a Bíblia fala que todos estão mortos espiritualmente, que não há ninguém que busque a Ele. Se não há ninguém que busque a Ele, como homem, por si só, ele pode tomar posse da salvação para si. Eles vão ensinar que a salvação, ela está condicionada à escolha do homem, e não à escolha de Deus. É o homem que escolhe, é o homem que é responsável pela sua salvação. Eles ensinam isso, que não é Deus quem escolhe, mas é o homem quem escolhe. Eles ensinam que Cristo, ele morreu para salvar todo mundo, mas ao mesmo tempo, ele não morreu por ninguém em particular. É como se ele fizesse assim o pensamento deles. Jesus morreu na cruz e ele disponibilizou a salvação para todos. Agora cada um que se vire. Quem quiser ir para o céu, que vá até Cristo. E joga a responsabilidade para o homem. Logo, se ninguém crer, se está nas mãos dos homens e ninguém quiser crer em Jesus, Jesus então na cruz teria morrido em vão. Como ele não morreu por ninguém em particular no entendimento arminiano. E eles dizem o quê? O quarto ponto, que o homem pode resistir à vontade de Deus. Deus fala, eu vou salvar você. Aí o homem fala, não, mas eu não quero que você me salve, eu não quero ir para o céu. Então eles ensinam que o homem, que a vontade do homem prevalece contra a vontade de Deus. Não é Deus quem manda, é o homem que no final manda. E eles ensinam que no final, já que a salvação está totalmente nas mãos do homem, o homem não pode ter certeza da sua salvação e nem se será salvo até o fim, porque o homem, ele pode se desviar a qualquer momento. Se a salvação está nas mãos do homem, o homem pode perder ela a qualquer momento. Então esses são os 5 pontos do arminianismo. Para combater essa heresia, foi considerado uma heresia o arminianismo, eles vão então conclamar o Sínodo de Dort, uma assembleia internacional de pessoas na Holanda, no ano de 1618 a 1619, com o objetivo de regular uma série de controvérsias nas igrejas holandesas, iniciada pela ascensão do arminianismo. Imagina, naquela época, houve a reforma protestante, a igreja estava lá andando, aí surge essa linha de pensamento dentro da igreja, e começa a ensinar todas essas coisas contrárias à Bíblia. Eles então, a igreja, ela vai se reunir para combater esse pensamento. Então a primeira reunião no Sínodo de Dort foi feita em 13 de novembro de 1618, e a última, depois da 154ª sessão, no ano de 9 de maio de 1619. Foram também convidados representantes com direito de voto vindo de 8 países estrangeiros. No final do sínodo, Jacó Armínio e seus ensinos haviam sido oficialmente rejeitados pela igreja. Agora vamos lá. Vocês lembram que eu falei que 99% das igrejas no Brasil aderiram ao arminianismo?
certo? Porque vieram do movimento pentecostal, que é o movimento arminiano. Na época, em 1618, 1619, a igreja rejeitou já esse pensamento. Esse pensamento que as igrejas têm hoje, todas elas, isso já foi rejeitado pela própria igreja na história, como um erro, como uma heresia que esses ensinamentos são. Mas o que acontece? Pelo fato dessas igrejas, elas anularem a história da igreja, elas não quererem saber o que aconteceu na igreja, e quererem começar a sua igreja a partir do fundador dela, eles, ao anularem o passado da igreja, eles anularam tudo isso. Por que eles não ensinam nessas igrejas a história, o que aconteceu no passado? Porque no passado, o pensamento que tem hoje nessas igrejas, já foi condenado como heresia. Todos esses pensamentos são heréticos. Mas como a igreja moderna, ela não busca se alinhar à interpretação histórica da igreja, elas iniciaram um novo pensamento, uma nova reinterpretação da Bíblia, que já havia sido rejeitado oficialmente pela igreja. Então o sínodo de Dort, os cânonos de Dort, contra as heresias arminianas, foram formalmente apresentados à igreja reformada da Holanda, no dia 6 de maio de 1619. Quem tem a Bíblia de Genebra, no final da Bíblia de Genebra, tem os cânones de Dort, mas você pode achar facilmente também na internet. Você pode digitar lá os cânones de Dort, e você vai ver todos eles combatendo todo o pensamento arminiano. No Brasil, a maior parte dos arminianos que conhecemos se define assim somente porque não simpatizam com a doutrina bíblica da eleição. A maioria deles nunca leram nada sobre Armínio, nem jamais compreendeu a totalidade de sua doutrina. Então você pega Assembleia, Graça, Universal, Metodista, tudo, irmãos, tudo isso, coloca no mesmo pacote. Nenhuma deles, talvez você veio dessas igrejas, nunca falou para você que eram arminianos, mas são todos arminianos teologicamente. E por que eles nem falam? Porque eles não conhecem nem os ensinos de Armínio. Eles apenas rejeitam que Deus elege o seu povo, que Deus escolhe o seu povo, que Deus predestina o seu povo. Então eles não aceitam o que está escrito na Bíblia, e por não aceitarem, eles apenas falam que são arminianos, mas sem nem lerem nada a respeito de Armínio. Isso torna o arminianismo brasileiro uma espécie de pelagianismo, doutrina que prega a salvação a parte da ação graciosa de Deus. Então, ao rejeitarem a salvação somente por Deus, eles vão começar então esse pensamento das igrejas. O que eles vão ensinar? A salvação pelas obras. Não é pela graça de Deus, mas é pelas obras. Se você não der o seu dízimo, você não vai para o céu. Se você faltar da igreja, se você fizer isso, se você não andar direito, tudo por meio das obras humanas. Então eles ensinam o quê? Que a salvação é por obras. E não somente isso, eles vão mesclar com ideias liberais, como a negação da inerrância bíblica, especialmente nas partes em que a Escritura fala da eleição, predestinação, soberania de Deus. Então a Bíblia, ela cita mais de 200 passagens, falando da eleição, soberania e predestinação. Eles, ao negarem a predestinação, a eleição, eles estão falando que a Bíblia contém erros, porque eles não aceitam o que está escrito na Bíblia. E isso vem do quê? Ideias liberais. Então eles começam a falar assim: não, isso não é bíblico, predestinação não é bíblico, eleição de Deus não é bíblica, Deus escolher não é bíblico. Só que eles não param por aí. Eles vão falar o quê? Aquilo que não é bíblico, pastorado feminino não é bíblico. Não, mas a gente pode ter pastora. Aquilo que convém, então, uma vez que acontece esses pensamentos, a igreja, ela começa a escolher aquilo que ela quer acreditar, ela vai começar então a fazer uma divisão dentro da Bíblia. E ela vai falar: isso para nós vale, o dízimo vale.
não tem problema que o dízimo é do antigo, é da lei, mas nós vamos pegar o dízimo e colocarmos como prática no Novo Testamento, mesmo não tendo no Novo Testamento. Então eles começam a fazer isso. A mulher não pode pregar, mas nós vamos tirar essa prática e vamos falar que a mulher pode pregar. E aí começa o quê? O pensamento e as ideias liberais. E também é marcado por um extremo humanismo. A vontade humana é livre e soberana, capaz de gerar a fé salvífica. O que eles vão ensinar? Esse extremo humanismo, que a salvação está nas mãos do homem, é o homem quem decide no final, não é Deus. Coitado de Deus, Deus não pode nem palpitar, porque no final quem manda é o homem. Então eles vão ensinar isso, o humanismo. O homem passa a ser o centro da igreja. Por que você vê que nessas igrejas é tudo voltado para o homem? O louvor é para o homem, a pregação é para agradar o homem, tudo é feito para o homem. Porque uma vez que você diz que Deus não tem necessidade, é as obras que nos salvarão, então ele vai colocar o quê? A vontade humana no centro da igreja, do culto e tudo mais. E por fim, o conceito reducionista de Deus. Deus abriu mão da sua soberania por respeito ao homem. Então eles ensinam o quê? Que Deus respeita a vontade do homem, Eles nunca leram a Bíblia, parece, Onde Deus respeita a vontade do homem? É Deus que faz a vontade dele. Deus não respeita a vontade de ninguém. Deus, ele é soberano. O que é soberano? Ele faz a vontade dele independente de qualquer outra coisa. A vontade dele vai sempre prevalecer. Você acha que a tua vontade vai prevalecer contra Deus? Pensa. Não, é eu que mando. No final é eu que vou decidir. Você acha que isso que vai acontecer? Observe, olha para nós. Quem que vai mandar? Quem que vai salvar? Quem que vai fazer acontecer? Somos nós que batemos o martelo ou é Deus quem bate o martelo? Então eles vão ensinar isso. Não, é o homem. Deus, ele vai respeitar o homem, porque é o homem que é o centro, é o homem quem manda. Nada disso. Então o problema de Armínio é que ele propôs um novo conceito, chamado graça preveniente, dizendo que todas as pessoas que é evangelizada têm o seu livre-arbítrio restaurado, podendo aceitar Cristo por decisão própria, sem a necessidade da graça especial e irresistível, que é o quarto ponto da tulipa do calvinismo. É impossível achar na Bíblia esse conceito de graça preveniente ou graça capacitadora, dada a todos que são evangelizados. Eles ensinam que o homem recebe uma capacitação de decidir por crer ou não crer, ou seja, a salvação pertence ao homem. Na Bíblia encontramos extremamente o oposto, que o homem está morto em seus pecados. Com os avanços científicos e tecnológicos dos séculos 18 e 19, criaram um ambiente intensamente otimista em relação ao homem, e também fortemente cético, descrente, em relação aos ensinos da Bíblia. Nesse contexto, várias doutrinas consagradas da fé cristã foram negadas, inclusive por pastores e teólogos liberais. Entre essas, uma que foi totalmente repudiada foi a doutrina do pecado original, que todos os homens nascem pecadores, a qual destacava a realidade da depravação total. Rejeitando essa doutrina, as igrejas passaram a ver o pecador como alguém capaz de tudo, inclusive de e por si mesmo produzir fé salvífica no próprio coração, bastando apenas que decidisse fazê-lo. Então o que vai acontecer? Passa-se os séculos e surge ali um ambiente otimista. As indústrias, o dinheiro, o desenvolvimento econômico dos países, e aquilo começa a criar um ambiente, como aqui é descrito, otimista com relação ao homem. Então começa a ter aquele ambiente otimista, as pessoas desenvolvendo, comprando, tendo agora casas, carros e assim por diante. E dentro dessa visão otimista que foi sendo criada, o que acontece? Foram fortemente, foram vendo o homem, não como alguém pecador, não como alguém mau, mas alguém bom, porque eles começaram a ver o desenvolvimento
né, da sociedade e tudo mais. E eles começaram a olhar para os homens e falar: não, o homem não é tão mal assim como a Bíblia fala. O homem não é tão pecador. O homem não é tão depravado. O homem não está morto espiritualmente. Então, dentro deste ambiente otimista na humanidade, na sociedade, eles começaram a olhar para os homens já com outros olhos, como se o homem fosse agora uma pessoa boa. E a Bíblia, de uma forma descrente. A Bíblia não é um livro muito confiável, a Bíblia tem erros, e foram descartando a Bíblia. Então foram exaltando o homem e colocando de lado a Bíblia. E o que acontece? Acontece que agora o pecador, ele já não era mais visto como um depravado, como alguém morto espiritualmente. Agora ele era visto como alguém que poderia por si mesmo alcançar a salvação. E a partir daí, muitas pessoas viram as ideias de Armínio uma opção atraente. O seu conceito de um livre-arbítrio resgatado pela graça preveniente se encaixava melhor dentro de um ambiente humanista que passou a reinar, o homem sendo o centro. É por isso que grande parte das igrejas evangélicas de hoje é arminiana. Então, dentro desse conceito do humanismo, do homem não ser tão mal assim, da Bíblia não ser a palavra total de Deus, né? Como a gente muitas vezes ouve, não, mas você não pode cumprir o que está escrito tudo na Bíblia, nem tudo na Bíblia é para nós. E então começam a descartar a Bíblia e começam a exaltar o homem. E dentro dos termos teológicos, o arminianismo era a linha teológica que mais se encaixava ao pensamento da sociedade. Uma vez que a Bíblia ela contém erros, e uma vez que na visão deles, que o homem não é tão mal assim, o que eles buscaram? Eles começaram a aceitar a teologia arminiana. Aquilo que havia sido rejeitado pela igreja, agora é aceito pela maior parte das igrejas. O que são os 5 pontos do calvinismo? Então o calvinismo ele surge para quê? Para combater esse pensamento do arminiano. É importante nós lembrarmos que quase todas as seitas e falsas religiões seguem a teologia arminiana. Já o calvinismo é marcado por ser uma teologia dos principais teólogos, pastores, missionários da história protestante. Os melhores comentários bíblicos, bíblias de estudo, materiais teológicos são todos calvinistas. Então ali nós começamos a fazer colocar na balança. De um lado, o pensamento arminiano, a qual todas as seitas, falsas religiões creem naquilo, e de um outro lado o calvinismo, a qual todos os grandes teólogos materiais, bíblicos, todos creem na cosmovisão calvinista. Então o que o calvinismo ele ensina? O primeiro ponto do calvinismo, para combater o arminianismo, que fala que o homem pode escolher, ele diz o quê? Que o homem é totalmente depravado. Como resultado da queda de Adão, toda a raça humana é afetada. Toda a humanidade encontra-se morta em delitos e pecados. O homem é incapaz de buscar a Deus e de salvar a si mesmo, como diz em Romanos 3, 10 e 11, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Como assim o homem pode buscar a Deus por si mesmo, sendo que Paulo diz que não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda, não há nenhum justo sequer? Olha Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Efésios 2, 1, Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Como mortos espirituais podem escolher por si só a salvação? Não podem. Então eles começam a mostrar o quê? Que o homem é totalmente depravado, e ele não pode escolher por si só a salvação. Então o que acontece no segundo ponto do calvinismo? A eleição incondicional.
Como o homem está morto no pecado e ele é incapaz de iniciar uma resposta a Deus, portanto, na eternidade, Deus elegeu certas pessoas para a salvação. A eleição é incondicional, significa que Deus não viu nada de bom em nós, para que pudesse nos salvar. Foi a graça e a misericórdia de Deus que nos salvou. Não foram nossas obras, nem nossos méritos ou qualquer tipo de cooperação. Diferente do arminiano, que diz que a eleição é condicional, é condicionada às obras, nós cremos que não. É condicionada à misericórdia e à graça de Deus. Olha o que diz em João 15,16. Não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então olha, não fomos nós que escolhemos a Deus, como os arminianos dizem, mas foi Deus quem nos escolheu. Efésios 1, 4 e 5. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele. Como não existe predestinação na Bíblia? Como não existe que Deus escolhe na Bíblia? Para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Romanos 9, 11 a 13. E ainda não eram gêmeos nascidos, os filhos de Jacó, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então nós vemos que é Deus quem nos escolhe, é Deus quem predestina. Aqui mostra que no final, quem bate o martelo, quem vai decidir não é o homem, é Deus. E essa eleição de Deus, ela é por misericórdia e graça, e não por boas obras, não pelo dízimo, não por qualquer outro mérito nosso. O terceiro ponto do calvinismo: a expiação é limitada. Como Deus elegeu apenas algumas pessoas para a salvação, a morte de Jesus é limitada apenas para o seu povo, os eleitos. Todos a quem Deus elegeu e por quem Cristo morreu serão salvos. Olha o que a Bíblia diz: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus amou o mundo inteiro jaz no maligno. Vamos entender, porque o arminianismo fala que Jesus morreu pelo mundo, mas a palavra mundo na Bíblia não significa cada pessoa, mas que pessoas de todas as nações serão salvas, que não se limitava apenas a Israel, mas a todos os eleitos, porque Cristo tira o pecado do mundo. Se nós olharmos aqui que Deus amou o mundo, ou Cristo morreu ou tirou o pecado do mundo, nós teríamos que dizer que ninguém mais tem pecado, e que todos seriam salvos, cairíamos na heresia do universalismo. Olha aqui, o mesmo mundo aqui que fala que o Cordeiro que tira o pecado do mundo, há um outro mundo que diz que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está no maligno? Cada pessoa? Não. O Cordeiro de Deus tirou o pecado de cada pessoa? Não. Então o mundo não significa cada pessoa, mas significa pessoas de todas as nações que serão salvas por Cristo. Então por quem Cristo morreu? Cristo morreu por todos, sem distinção, universalismo, que no final até o diabo será salvo. No 2, não morreu por ninguém em particular, o arminianismo. E no 3, o calvinismo morreu por um grupo definido, os eleitos. Como diz em Mateus 1, 21. Ela dará luz a um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O seu povo, não todo mundo. Ele salvará o seu povo. João 17, 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo por cada pessoa, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então Jesus não roga por todos, ele roga pelo seu povo. Isaías 53, 11. E verá o fruto penoso do trabalho de tua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, e não todos,
porque as iniquidades deles levará sobre si. O quarto ponto é a graça irresistível. Aqueles a quem Deus elegeu, Ele chama a si mesmo através da graça irresistível. O arminianismo fala que a graça é resistível, que você pode resistir. Nós entendemos que não, que nós não podemos resistir quando Deus nos chama. Deus então torna o homem disposto a se aproximar dele. Ninguém pode negar ou resistir à graça salvadora de Deus. Quando Deus chama, o homem responde. Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e somente aqueles, a Ele agrada em seu tempo, chamar efetivamente por sua palavra e Espírito. Então nós cremos na graça irresistível, que é Deus, quando Ele chama, ninguém resiste. João 6, 37 e 44 diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então ninguém pode ir até Cristo, se o Pai não enviar. Essa história de que o homem pode ir por si mesmo, não é verdade. Jesus mesmo disse que ninguém pode ir, se o Pai não enviar. João 10, 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Romanos 8, 30. E aos que predestinou, a esses chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então este é possivelmente um dos pontos mais esperançosos de toda a teologia cristã. Pela sua poderosa graça, nós que fomos escolhidos, seremos glorificados. Então, enquanto o arminianismo diz que o homem pode resistir ao chamado de Deus, nós entendemos que não. Quando Deus chama alguém, esse chamado é irresistível, porque Ele muda o coração, Ele transforma as vidas. Nós somos um exemplo disso, do chamado de Deus. Nós estávamos perdidos em pecados, nós estávamos mortos espirituais, nós estávamos em seitas. E o que acontece? Quando Deus nos chamou, quando Deus Ele nos mostrou, isso foi irresistível. Foi de uma tal forma que os nossos olhos espirituais se abriram. Você passou a entender o Evangelho, você enxergou a sua miséria espiritual, você observou todos os erros que você vivia, e então aquilo se tornou irresistível para você. Não tem como voltar atrás, não tem como querer viver as mesmas práticas antigas, porque agora fomos chamados diretamente por Deus. Isso é irresistível, não conseguimos resistir no momento em que Deus operou em nosso coração. Agora o arminianismo fala: não, Deus não tem poder assim não, Deus tem poder só um pouco, mas o homem é mais poderoso que Deus, porque o homem fala não, e o não do homem prevalece. Você está entendendo por que a igreja juntou e falou: pode parar com isso, isso aí é tudo heresia, isso é balela, como o Chesca fala, né? Tudo balela, isso não está na Bíblia, isso não é de Deus, né? E por fim, o quinto ponto, a perseverança dos santos. Aqueles exatamente a quem Deus elegeu e atraiu para si, através do Espírito Santo, irão perseverar na fé. Nenhum dos que Deus escolheu serão perdidos, e estão eternamente seguros. Romanos 5,10. Porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 8,1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Como assim podemos ser condenados? Paulo diz que não há condenação. Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Na soberania de Deus, aqueles que Ele escolheu para a salvação serão sustentados até a sua morte, perseverando na vida de santidade. Os escolhidos, os verdadeiramente salvos, perseverarão até o fim. Outra grande esperança para nós. Essa perseverança dos santos não depende do nosso livre-arbítrio, mas da imutabilidade do decreto da eleição, que brota do amor livre e imutável de Deus Pai. Peraí, se Deus nos escolheu, se Deus nos chamou de uma forma irresistível, se Ele nos deu um novo coração, se Ele abriu os nossos olhos espirituais, esse mesmo Deus que começou a boa obra em nós, vai chegar no fim e Ele vai desfazer isso. Vai chegar no fim e perderemos a nossa salvação. O mesmo Deus que nos deu um novo coração, no final tirará um novo coração e colocará de novo em nós um coração antigo. Ou nós recebemos um novo coração, ou nós nunca tivemos recebido um novo coração. Porque todos aqueles que foram salvos, Deus os preservará até o fim. Então, dentro do pensamento calvinista, é Deus quem nos sustentará até o fim da nossa vida para continuarmos salvos. É Ele quem vai nos manter de pé. Na linha arminiana, não. É o esforço humano que o sustentará até o fim. Agora, como isso pode acontecer? Como o homem, pelo seu esforço, pode garantir a sua salvação até o fim de sua vida? Ninguém conseguirá ser salvo dependendo de suas obras, porque nós somos falhos. Hoje nós estamos de pé, amanhã nós falhamos. Hoje, santos, amanhã acabamos pecando. Como isso pode nos salvar? A pessoa então ela depende do seu bom empenho para ser salvo. É por isso que nessas igrejas eles ensinam a perca da salvação. Se você pecar, você vai para o inferno, porque você não vai ter mais volta, você não vai ter salvação. Aí a pessoa erra e peca. Agora você tem que fazer o quê? Agora você tem que fazer boas obras, agora você tem que dar o seu dízimo, agora você tem que fazer isso, para você recuperar a tua salvação. Então eles ensinam isso. Mas biblicamente isso não é ensinado, e nunca foi ensinado por ninguém da igreja verdadeira, somente pelas seitas que ensinaram isso. Os teólogos, os pastores, todos eles tinham a convicção de que uma vez que Deus nos salvou, Ele nos manteria salvo, porque a graça vem dEle, o poder vem dEle, tudo pertence a Ele. Lembrando que a salvação, ela acontece, se manifesta quando nós estamos em vida. Mas dentro dos decretos eternos, a salvação ela já foi decretada antes da formação do mundo. Os nossos nomes já estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Apenas se manifesta em vida. Então, nós estamos falando de algo que acontece desde a eternidade. Se acontece a salvação desde a eternidade, ela é imutável. E Deus é imutável. Se Deus nos salvou, Ele não vai voltar atrás, Ele não volta atrás de suas decisões, Ele mantém a sua decisão. Então, a perseverança dos santos, o que nos mostra? Que Deus nos sustentará até o último dia da nossa vida. E isso dá paz a nós, para confiarmos em Deus realmente, e nos dá um coração grato, para nós então agora buscarmos a santificação. Para terminar, mais do que o calvinismo, então a tulipa, os 5 pontos, não pretendem ser um substituto ou uma melhoria da teologia bíblica, mas um reflexo dela. Então quando nós falamos de calvinismo, nós estamos falando do que a Bíblia ensina, não é algo além da Bíblia, não é um acréscimo à Bíblia, mas são pontos que a Bíblia ensina. Assim como Agostinho, considerado um dos principais teólogos da história, Calvino, talvez o maior teólogo da história, o Sínodo de Dort, que julgou as doutrinas, não inventaram essas doutrinas. O Senhor decretou esses gloriosos 5 pontos, e somente Ele merece glória, somente Deus merece glória.
Então, explicar o tulipe, né, o calvinismo, não é complicado. Podemos ver claramente cada um desses 5 pontos em toda a Bíblia. Lembremos-nos do que é este glorioso Evangelho de Jesus. A Bíblia ensina que nós somos maus e pecadores. Não fizemos nada de bom para merecermos a salvação. Mesmo assim, Cristo morre pelos nossos pecados. Nenhum de nós resistimos a essa graça quando Ele nos chamou. Deus então nos sustentará na fé até o fim. Irmãos, então esses são o estudo sobre quem foi João Calvino e sobre o calvinismo. Fui rápido porque era grande o estudo. Eu estarei postando em breve esse estudo para você poder rever ele novamente, escutar com calma, para você entender melhor, fazer algumas anotações. Mas eu creio que isso nos desperta a muitas falácias que falam a respeito de nós, né? Sobre o calvinismo, sobre não, mas isso é uma seita, não, mas isso não é de Deus, não, isso é do diabo. Os mesmos que falam isso são os mesmos que estão numa seita. Ao recusar a linha de interpretação calvinista, teria que se cancelar toda a história da igreja. Agora, com o que você fica? Com o Zezinho que está lá no pentecostalismo lá, pulando corim de fogo, sapateando, que nunca leu a Bíblia, que não tem nenhum material teológico, ou com a história da igreja? Com os principais pastores, teólogos, materiais, bíblias de estudo, todos os documentos históricos, sínodo de Dort, tudo que nós temos na história da igreja. Então, a nossa fé, ela não pode ser uma fé abstrata. Os outros falam, eu vejo na internet os outros falando, e a gente vai com o que as pessoas falam. A nossa fé, ela tem que ser substancial. Nós não estamos pisando em ovos, nós estamos pisando na rocha. Quem nos salvou? Fomos nós, cooperando com Deus, ou foi Cristo quem nos salvou? Quando ele fala, tetelestai, o que é tetelestai? Está tudo pago. Quem pagou? Jesus pagou uma parte na cruz, nós pagamos outra? Não, ele falou que na cruz, ele pagou toda a dívida, tudo está consumado, tudo está feito. Ali a palavra no grego ali a palavra não sei se está no grego ou no aramaico, mas ali significa, tudo está quitado, não há mais dívida nenhuma. A salvação é somente por meio de Cristo. E eu vou agora abrir espaço para perguntas dos irmãos, para tirar as dúvidas.